Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, né? Ao pastor, meu orientador e amigo pastor Vomar Kraus, que esteve me ajudando aí, a todo o corpo docente do CETEBS, agradecer aos meus amigos e alunas que se encontram aqui presentes também. Bom, meu nome é Jonathan, sou missionário pelo Grupo de Missões Urbanas Anjos na Noite, e o tema do qual é o meu trabalho é o papel social e evangelístico dos batistas na prevenção ao uso de drogas, uma análise do programa Viver. E como eu falei anteriormente, o que me motivou a trazer esse tema foi através do meu trabalho juntamente com o grupo dos Anjos na Noite, no qual eu tenho contato com pessoas que são dependentes químicas, que estão inseridas nesse mundo das drogas, que estão inseridas nesse mundo dos vícios, e o que me fez chamar a atenção e uma preocupação com as nossas crianças, pois se nós alcançarmos as nossas crianças desde cedo, nós vamos ter uma nós vamos ter mais chances de termos adultos que não são dependentes químicos. Então, foram esses motivos que me fizeram acatar esse tema e a trazer para os irmãos que estão aqui presentes no dia de hoje, tá? Bom, nós temos, como todo trabalho, ele tem objetivo tanto geral quanto específico, tá? Meu objetivo geral, ele vai visar apresentar uma análise do funcionamento, né, do projeto Viver, do programa Viver, assim como também o impacto que o projeto ele tem socialmente na vida das crianças e também dos seus familiares. Nos objetivos específicos, eu vou apresentar algumas principais substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, também as consequências do uso e do consumo dessas substâncias no organismo de cada pessoa e também apresentar qual tem sido o impacto positivo ou negativo do projeto na vida das crianças e daquela região circunvizinha que se encontra ali ao redor do projeto em questão. O meu trabalho ele está dividido em 3 partes, em 3 capítulos, e eu estarei mencionando para os irmãos nesse momento. Bom, no capítulo 1, eu estarei apresentando alguns dados, tá? Que eu obtive através de artigos científicos, através de pesquisas realizadas por universidades federais, pesquisas realizadas, artigos que são apresentados no site do Sebrid, no site também do DENAR, que é narcóticos, que são órgãos que trabalham com combate a substâncias ilícitas, as drogas ilícitas, e também artigos relacionados ao assunto de drogas e dependência química, tá? O nosso país, ele é um país continental, pois ele é o 5º maior país em extensão territorial do mundo e tem uma estimativa de mais de 200 milhões de habitantes, conforme consta no site do IBGE. Por ser um país continental e ter um elevado número de habitantes, logicamente, nós teríamos também um número expressivo de crianças em relação aos outros países que não têm a mesma extensão que o nosso Brasil, tá? E juntando esses dados de pessoas, de um número elevado de habitantes, com práticas não com práticas governamentais de má qualidade, uma má administração pública, fez com que o nosso país, o nosso Brasil, infelizmente, chegasse à triste colocação de ser o número 2 em consumos de cocaína e de todos os seus derivados em todo o mundo, conforme foi feita a pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e que é descrito sucessivamente no meu trabalho. Então, cada dados, cada informações que eu passar aqui, que os irmãos quiserem conhecer profundamente, vocês podem estar procurando o CETES, podem estar procurando a biblioteca para os irmãos estarem se informando cada vez mais, tá? Passando para o capítulo 2 do trabalho em questão, eu estarei trazendo um pouco sobre a história das drogas dentro da nossa sociedade, tá? Os consumos tanto das drogas lícitas como os consumos das drogas ilícitas. Também quais são as drogas que são mais comercializadas, quais são as drogas que são mais consumidas aqui no nosso país. É bom ressaltar que a diferença de droga lícita para ilícita, ela pode ter algum tipo de variação, dependendo de qual país que a pessoa vai se encontrar. Mas como nós nos encontramos no Brasil, eu estou levando em consideração as leis e as regras daqui, tá bom?
como está descrito aqui no nosso slide, as drogas em si já são consumidas pelo homem há muito tempo, há séculos, tanto para fins medicinais, como também para fins de mudança e de alteração do estado da mente do indivíduo, tá bom? No site da Unicef, vamos ter também um estudo que a substância do álcool, ela já é consumida há séculos atrás, há muito tempo, conforme vamos ver também descrito no artigo do qual eles mesmos publicaram no site deles, tá bom? Tem um estudo arqueológico que foi feito, tá bom? Pela universidade, onde é apresentado que existe relatos e indícios que o consumo do álcool, por exemplo, ele já está presente na nossa sociedade há cerca de 6.000 anos atrás, tá bom? Também temos na própria nossa Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, no capítulo 9 do versículo de Gênesis, que é onde vai mencionar sobre a embriaguez de Noé, tá bom? Que também reforça que o álcool, que a droga, ela não é contemporânea, ela não é dos dias atuais, e sim que ela já está inserida no meio da nossa sociedade, que já está inserida no nosso mundo há muito tempo atrás, e não é dos dias de hoje. E é por isso que eu resolvi trazer esse trabalho em questão, para nós nos preocuparmos, porque o avanço das drogas, a cada dia que passa, está alarmante. Infelizmente, as crianças que outrora, anos atrás, não eram alvo das drogas, hoje em dia já estão se tornando dependentes químicas, e em sua maior parte na própria adolescência. E se nós não nos preocuparmos com isso, se nós como igreja não abrirmos os nossos olhos diante dessa situação, quem é que vai abrir também? Então é por isso que nós, como igreja de Cristo, nós precisamos amar o nosso próximo, assim como Cristo ama a igreja. E é por isso que eu resolvi trazer esse estudo também. No capítulo 3 do projeto, vamos ver sobre o programa Viver. Com certeza, se você é batista, se você está inserido no meio batista, você já deve ter ouvido falar do Viver nesses últimos anos. Mais precisamente, nesses últimos 4 anos, que é a idade do qual o primeiro Viver foi fundado, ali no complexo do Chapadão, no estado do Rio de Janeiro. O Viver, para quem não conhece, ele é como se fosse um projeto contraturno, onde as crianças, onde os alunos que frequentam a escola no período da manhã, eles vão participar e vão participar do projeto no período da tarde, e assim vice-versa. O programa, ele é socioassistencial da nossa Junta de Missões Nacionais, tá? E atende crianças de ambos os sexos, que visa levar um desenvolvimento integral da criança, não somente a um desenvolvimento físico, mas também a um desenvolvimento moral e principalmente a um desenvolvimento espiritual. E é isso que nós vamos estar mencionando neste momento aqui. O Projeto Viver, ele é um projeto que oferece diversas atividades aqui no nosso estado. O nosso estado, ele se encontra ali no bairro da Penha, que por sinal é uma das regiões que tem uma das maiores vulnerabilidades sociais, tá? Um dos maiores que tem um dos maiores tráfico intenso. Então, justamente o Projeto Viver se encontra ali naquela localidade para atender essas crianças que infelizmente se encontram no meio dessa vulnerabilidade social e desse perigo constante. No Projeto Viver, nós temos diversas atividades, assim como é descrito aqui no nosso slide. Temos karatê, temos balé, temos musicalização para as crianças, temos reforço escolar, onde visa ajudar a criança com os deveres de casa, onde visa incentivar as crianças da importância dos estudos, tá? Para que quando ela chegue na maioridade, também nós temos um número maior de pessoas que são escolarizadas, temos também, principalmente, o acompanhamento discipulador. Para mim, esse é a principal atividade do Projeto Viver. É onde essas crianças vão estar sendo acompanhadas. Essas crianças que, em muitos dos casos, elas não têm o amor que elas precisam dos próprios pais, dos próprios familiares. Elas não têm carinho, elas não sentem a atenção que elas precisavam ter dentro dos seus lares. E através dos missionários, através dos voluntários do Projeto Viver, elas encontram esse amor que elas precisam, que elas estão sedentas lá, através da vida dessas pessoas que ali estão para servir, que ali estão para amá-las elas.
E o carinho que essas crianças têm por todas essas pessoas que ali se encontram é de chamar muita atenção. Ano passado, quando eu estive no Projeto Viver, eu consegui ver que as crianças, elas criam um vínculo muito íntimo com cada missionário, com cada voluntário ali. E o voluntário, por si só, trata essas crianças como se fosse realmente da família, do núcleo familiar delas. Com tanto amor, com tanto carinho, que realmente elas precisam ter. Mas como nós estamos também em tempos pandêmicos, possamos estar nos perguntando, e o Projeto Viver? Como é que funcionou durante esse ano, durante esse tempo de adversidade, de incertezas? O Projeto Viver ele não parou. Ele continuou funcionando, mas através das mídias sociais, através da tecnologia que nós estamos, inclusive, utilizando nesse momento. O projeto e acompanhamento das crianças, eles continuaram através do programa Zoom, conforme consta que prints dessas reuniões, desses encontros com essas crianças. Coisas que foram possíveis através da nossa tecnologia, né? Para matar um pouco a saudade, para continuar estreitando cada vez mais os laços e intimidade com essas crianças, dos missionários com essas crianças. E para quem não sabe também, o Projeto Viver, ele não só atende as crianças, mas eles fazem cursos e dão capacitações para os pais responsáveis dessas crianças, para como eles devem se portar, para quais são os direitos e os deveres que eles, como os pais responsáveis, têm na vida dessas crianças. Coisas que eu acho muito importante. A gente tem sim que trabalhar com as crianças, mas também temos que mostrar para os pais como nós devemos também trabalhar com essas crianças. E coisa que me chamou muita atenção foram isso. O Projeto Viver, ele não parou. Assim como as igrejas, assim como as escolas, as faculdades tiveram que se reinventar durante esse tempo pandêmico, durante esses tempos difíceis, o Projeto Viver ele também precisou. E ele se reinventou através da tecnologia para continuar capacitando e acompanhando essas crianças que tanto têm sede, tanto que precisam de amor e de carinho, e que muitas delas não têm dentro dos seus próprios lares e dentro das suas próprias casas. E eu encerro aqui a minha participação falando o seguinte: o investimento em ações de prevenção, nós jamais podemos tratar isso como algo em vão, como algo sem retorno. Pois a prevenção ela não é somente uma política de apoio social. Ela é um grande instrumento, sim, no combate ao consumo, no combate ao uso de drogas, no combate ao bullying, ao suicídio. Sinal do que eu estou falando é verdade é que as diversas doenças que foram erradicadas através dessas campanhas de vacinação, através dessas campanhas de prevenção que o governo faz, que mostram diversas doenças foram erradicadas, diversas doenças foram diminuídas através das campanhas de prevenção. E mostra que um bom investimento no antes, ou seja, na prevenção, é necessário. Eu também fiz uma pesquisa de caso no meu trabalho, mesmo que de forma online, mesmo que de forma remota, por conta da pandemia. E eu cheguei à conclusão da estatística seguinte: 85,71% dos pais responsáveis, eles não teriam nenhum lugar ou ninguém para deixar os seus filhos enquanto eles fossem trabalhar ou enquanto eles fossem resolver alguma situação. Então, cerca de mais de 85% não teriam onde deixar os seus filhos. Esses filhos que outrora ficavam pelas ruas, correndo perigo de ser atropeladas, correndo perigo de ser aliciadas pelo tráfico, de ser aliciadas sexualmente, agora elas têm um local de segurança, de proteção e de também acompanhamento discipulador, que é o Programa Viver. 100% dos pais irresponsáveis avaliaram o Programa Viver com nota máxima, mostrando que a satisfação desses responsáveis com esse projeto da Junta de Missões Nacionais é muito grande, mostrando que sim, o projeto vale a pena investir cada vez mais, que sim, que o projeto ele tem dado certo. Mas como todo projeto está suscetível a melhorias, o Projeto Viver não seria diferente. Cerca de 28%, 28,56% dos pais falaram o seguinte, que a única melhoria que o projeto poderia ter é no âmbito de estender um pouco mais o horário de atendimento. A única melhoria, que de resto para eles está tudo perfeito.
mas que estendendo esse horário, iriam atender melhor as crianças da comunidade e principalmente também os pais, que teriam mais tempo para resolver os seus problemas e também mais tempo para se dedicar ao seu trabalho. Então, meus irmãos, após tudo isso que eu falei aqui, nós devemos e temos que ter entendimento que um trabalho de prevenção prematuro vale muito mais a pena. Como diz a frase dos embaixadores do rei, construindo meninos para não remendar homens, nós precisamos construir crianças para não remendar adultos, para não termos uma população doente, uma população viciada, uma população dependente de química. Que nós precisamos, sim, nos unir como batistas, assim como tem feito. E que nós possamos estar cada dia mais empenhados no trabalho de Jesus Cristo, tanto socialmente, tanto também através do evangelismo com essas crianças. O papel desenvolvido pelos batistas tem sido reconhecido também pelo país afora. Por exemplo, aqui no Estado Viver, os missionários que são responsáveis pelo Projeto Viver aqui no nosso estado, que é o Caio Dantas e a Hélida Lopes, eles foram homenageados com honra ao mérito pela nossa Câmara Municipal de Vitória, que mostra que nossos trabalhos não têm sido em vão, novamente, que nossos trabalhos têm sido também reconhecidos pelas autoridades e que nós possamos estar levando e proporcionando o amor de Jesus Cristo, o amor que Jesus Cristo tem pela igreja, também por essas crianças, também por essas comunidades, por essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Muito obrigado pela atenção de todos e que a honra e a glória seja dada somente a Deus. Ok, obrigado aí, Jonathan, pela apresentação. Você pode finalizar o compartilhamento de tela. Ok, obrigado. Algum professor que gostaria de fazer uma menção? Professor Valmar, sim, eu só queria ouvir do Jonathan a participação da igreja. Certo. Jonathan, tá em relação aí, então, a esse cuidado preventivo. Certo, irmão. Ok, a senhora perguntou qual é o papel da igreja? Eu não entendi muito bem. Isso. A participação da igreja nesse projeto preventivo. Isso. Ok. Como eu informei, no Projeto Viver, nós temos diversas atividades, tanto físicas e principalmente a atividade que eu costumo dizer que é a espiritual, a atividade evangelística, que é o acompanhamento discipulador. Através do acompanhamento discipulador, aqueles missionários e aqueles voluntários que ali se encontram, eles conseguem criar vínculos com essas crianças e conseguem também evangelizar essas crianças, esses adolescentes que eles se encontram no projeto. O papel da igreja na prevenção é muito importante, pois através do trabalho que eu tenho com dependente químico nas unidades de casas de recuperação, eu percebo que não é só necessariamente uma casa de recuperação faz a pessoa mudar, mas sim que é através do poder de Jesus Cristo, é através do poder de Deus, tá? Então eu acho que o projeto da igreja, o papel da igreja na vida e na prevenção precisa ser cada dia mais presente e é claro que nós temos a separação de igreja e Estado, mas que a cooperação seria de grande valia para que a gente alcançasse um futuro melhor, com menos pessoas que são dependentes químicas e com mais pessoas que têm saúde espiritual e mental. Okay. Só parabenizar você, Jonatas, pela clareza na exposição do seu objeto. E a gente percebe que você tem o olhar da leitura e da observação na prática dos efeitos desse cuidado preventivo. Parabéns a você e ao seu orientador. E sucesso aí na sua carreira, obrigado. Viu? Joia, obrigado, querida. Jonathan, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinha. O projeto atende alunos somente do próprio bairro
da cidade de Vitória ou qualquer cidade pode ser atendida? O projeto ele atende, em sua grande parte, as crianças da comunidade, tá? Do complexo da PEN, mas não é exclusivamente somente daquele local. Então, eles podem sim atender as crianças de outras localidades aqui da nossa cidade. Inclusive, que eu não mencionei, o projeto hoje em dia, ele atende 69 crianças, entre meninos e meninas daqui da nossa cidade. Joia, obrigado. Sendo de Vitória, então a criança ela tem sim a oportunidade de ser atendida lá. Tá joia. Obrigado, Jonathan. Tá aprovado. Deus abençoe, viu?